E vem conferir animes que você tem que ficar de olho na temporada de janeiro de 2026. E chegamos praticamente em 2026. E com isso começa uma nova leva de anime. Para quem não sabe, os animes são divididos em quatro períodos, que são as estações do ano no Japão. Então a primeira temporada começa em janeiro, a segunda em abril, a terceira em julho e a gente encerra em outubro. E agora eu vou trazer a lista com os filmes que me interessou, as continuações que eu acho que vale a pena seguir e os novos animes. Ou seja, se os novos animes não estão aqui é porque ele não me interessou. Inclusive tem muito anime de Sekai nessa temporada e eu não sou muito fã, então não está na lista. Continuação, se eu não vi as temporadas passadas, também não está na lista. Deixando isso claro, vamos para a lista começando com os filmes. E na verdade não são filmes, é só um filme, e é o novo filme de Puella Magi Madoka Mágica, o quarto filme. Filme que me interessa porque eu sou muito fã de Madoka Mágica, acho o universo muito interessante, com uma história muito rica, e também porque vai ser interessante ver nos cinemas. Não quer dizer que o filme vai chegar em janeiro nos cinemas nacionais. Inclusive, considerando a demora que compara o Japão com o resto do mundo, a tendência é que chegue só no segundo semestre. Mas saiba que o filme lança agora em janeiro, então a partir daí, se você encontrar alguma forma de assistir, assista. Me interessa muito por eu sou fã da franquia. E agora começamos as continuações e eu trago o primeiro anime que é a segunda temporada de Hell's Paradise. Hell's Paradise é um mangá que é muito elogiado, mas a primeira temporada do anime é muito criticada. Eu acho a história muito interessante, eu acho a parte técnica da primeira temporada muito boa, incrível na verdade. A parte da narrativa incomoda um pouco, isso acaba deixando o anime na média para baixo. Mas pelo potencial de história, pela forma como as pessoas elogiam o mangá, eu acho que essa segunda temporada pode melhorar, até porque deram um tempo da primeira e para a segunda temporada. Então acho que nesse sentido eles podem aumentar a qualidade. O segundo anime que entra aqui seria, obviamente, a próxima temporada de Jujutsu Kaisen. Eu já falei como eu não gosto do final do mangá de Jujutsu Kaisen, mas é inegável que essa nova temporada me empolga, principalmente pela parte técnica. Eu gosto muito das primeiras temporadas do anime e o que eu vi no cinema, que foram os dois primeiros episódios exibidos, mostram um potencial deles melhorarem o que o mangá não conseguiu fazer. A história pode não melhorar tanto, mas a animação pode salvar muitas coisas que são bem travadas e bem enroladas, bem expositivas no mangá. Então eu dou um voto de confiança pelos dois primeiros episódios que eu vi no cinema e gostei bastante. A próxima continuação dessa lista vai para Medalist. Medalist foi uma grande surpresa desse ano, do ano passado, de 2025, que é um anime de esporte, conta a história de uma menina que quer ser uma medalhista olímpica na parte de patinação. Eu gosto muito de anime de esporte, eu gosto muito de como eles estão pegando os esportes para poder falar sobre a vida. E Medalist é exatamente isso. Eles pegam a patinação no gelo para poder ir muito mais a fundo e falar de coisas que me interessam muito mais, que é sobre a vida e como é a competitividade dentro do esporte. Eu aprendo mais sobre esporte, ao mesmo tempo que vejo histórias muito interessantes. A primeira temporada de Medalist foi isso, eu espero que a segunda mantenha o mesmo nível. Outra continuação seria Trigon. Trigon tem um anime lá dos anos 90 que eu cheguei a assistir quando eu era menor, porque ele passava no Animax. E é um anime que eu acho interessante. Mas eu acho que esse remake que estão fazendo é como deveria ser todos os remakes. Talvez não é o melhor anime do mundo, mas o remake de Trigon, ele consegue trazer um elemento que me agrada muito, que é reinventar a obra original. Aqui eles mudam estética, estilo e dão uma nova roupagem para todo o universo de Trigon. E além disso, os personagens são interessantes, a história é boa. Recomendo muito que você veja Trigon. Infelizmente não foi um anime que furou tanto a bolha, mas eu acho que ele é o remake perfeito, porque ele não é só uma cópia do que foi o antigo, ou ele não é só o que foi o mangá. Não, com novas estéticas, novos traços e também com um mundo rico. Trigon chama muito a minha atenção e eu estou muito ansioso para saber o que vão fazer aqui. E a outra continuação que eu coloco na lista é Vigilantes. Vigilantes é um spin-off de My Hero Academia que se passa antes dos acontecimentos de My Hero Academia. E por que é tão interessante colocar ele nessa lista? Para mostrar como eu gostei da primeira temporada. Não é excelente, mas é muito divertida e é boa para passar o tempo. Porque eu estava cansado de My Hero Academia. O mangá teve um final muito ruim. Inclusive, o anime encerrou agora. E eu também não gostei muito do resultado do anime em si. Mas eu gostava muito de My Hero Academia lá no começo pelo universo. Vigilantes resgata bastante essa ideia, colocando uns
heróis que não são tão conhecidos, tão famosos, mas tem muito mais aquele clima de aventura que tinha no começo de My Hero Academia. Não vai revolucionar a sua vida, mas com certeza vai ser uma experiência bem divertida. Eu deixo como recomendação a primeira e a segunda temporada. Outro anime que eu tô muito ansioso para saber o que vai acontecer é Fire Force, porque vai ser a última temporada. Eu tô muito ansioso porque eu era alguém que não consumia Fire Force antigamente. Tentei assistir a primeira vez, não gostei. Tinha um certo preconceito pela parte do eti exagerado. Reassistindo Fire Force, eu me apaixonei por esses personagens, por esse universo. Não é o melhor anime do mundo, mas com certeza ele tem uma boa animação, uma ótima trilha sonora, personagens interessantes e funciona bem. Afinal, é o autor de Soul Eater, e eu sou muito fã de Soul Eater e também Soul Eater Not. E agora, vendo essa obra, eu tô muito ansioso para saber como ela vai encerrar. Então eu quero muito ver como que vão terminar essa obra aqui, mesmo já sabendo o final, sabendo como que a obra termina, eu estou ansioso para saber como vai terminar na animação. Outra continuação, a penúltima continuação dessa lista, vai para a terceira temporada de Oshinoko. Oshinoko ainda tem muita coisa para apresentar. Afinal, essa parte, esse núcleo que vai entrar agora no anime, eu acho muito interessante porque a parte da idol com a vida pública acaba ficando muito interessante nessa parte do mangá. Eu não gosto muito do que vem depois daqui. É que eu não sei até onde a terceira temporada vai adaptar. Se terminar, adaptar até o final, eu tenho medo, porque o final do mangá de Oshinoko é bem ruim. Mas essa parte ainda é uma parte que eu gosto. E já que as duas primeiras temporadas têm uma ótima trilha sonora, uma ótima animação, numa história que convence, essa parte animada eu acho que ainda vai ficar interessante. Depois, para possível quarta e última temporada, aí eu acho que tem coisas que eles vão ter que melhorar, senão o final vai ser tão ruim quanto o do mangá. Mas aqui ainda tem muitos fatores que eu gosto. E o último anime que eu coloco como continuação é Frieren: A Jornada para o Além. Uma das grandes surpresas dos últimos anos, um anime que ele consegue trabalhar o RPG de maneira forte, interessante e que me agrada muito. Frieren é excelente por vários motivos. Personagens, animação, trilha sonora, universo, ambientação. Eu ainda quero que Frieren apresente quem é o vilão e para qual caminho essa história vai. Mas só de saber que vai ter mais uma temporada, é impossível não ficar ansioso com isso. E começamos animes novos agora com Kaya-chan Isn't Scary, um anime sobre uma menina que ela acaba conseguindo ver espíritos, mas em vez de ela ter medo, ela acaba destruindo eles com luta. Esse anime chamou minha atenção porque eu gosto muito de anime de terror. Eu não sei que não tem muitos, e muitos são usados de maneira interessante. Aqui, eu acho que eles podem misturar bem o elemento da comédia com o terror mesmo. Porque realmente, ela lutar com os monstros vai tirar um pouco daquele medo, daquele terror. Pode ir para um lado um pouco mais cômico, mas ainda pelo trailer você vê que tem uma boa animação e mais do que isso. Ele mostra que realmente pode ser um bom anime de terror. E por gostar do gênero, ele chama a minha atenção. E a outra novidade seria Sentence Be a Hero. Esse anime se passa num universo de um personagem que ele acaba sendo acusado por ter feito um ato criminoso. Só que nesse universo, seu crime é se tornar um herói que vai para praticamente a frente da batalha. E por que é tão ruim ser um herói? Ir pra frente da batalha é quase uma sentença de morte. Então, a partir daí, ele vai ter que lutar com algo que ele nunca queria ser. Eu acho muito interessante, primeiro, pelo conceito da obra. Pô, todo mundo quer ser um herói. Aqui o herói é visto de forma ruim. Por que ele é visto de forma ruim? Como que isso é feito? Essas dinâmicas já chamam minha atenção. Como vão trabalhar isso? Chama minha atenção. Pela parte do trailer, chama minha atenção também a animação, que pode entregar boas sequências de ação num anime que é focado em ação. Pelo mistério, pelo potencial e por qual caminho esse anime pode ir, ele pode ser excelente. Esse anime é bem curioso, porque pela premissa e pela história, ele tem dois caminhos. Ou ele vai ser um anime muito interessante, com boas revelações, ou ele vai ser só um bom anime de luta meio genérico na parte da história. E essa curiosidade faz ele estar na lista. E a outro novo anime é Playing Death Fame. É um anime que é interessantíssimo porque ele tem todo aquele conceito de você fazer uns jogos mortais, um Alice in Borderland. Pra quem não sabe, essa é um anime que se passa num universo onde você tem que jogar jogos para poder sobreviver. E isso chama muito minha atenção, porque é um anime que tinha uma mecânica muito parecida, que eu gostei muito, e que infelizmente só teve uma temporada lá do ano de 2012, 13, era o Death Parade, que tinha uma ideia de cada episódio, eles iam jogar um jogo, jogando esse jogo as pessoas decidiam se iam pro céu ou pro inferno. Aqui é meio que para sobreviver, mas mesmo assim é muito interessante, cada episódio ser um jogo. Esses jogos, eles podem ir para tanta coisa interessante. Primeiro, a mecânica dos jogos. Se ela for bem feita, se ela for interessante, já vai te prender. Segundo fator, seria as discussões que esses jogos podem apresentar sobre vida, família,
e que também é interessante. Outra coisa, como esses jogos começaram, para onde eles vão, também interessa. Olha a grande possibilidade de lugar que esse anime pode ir. Isso me interessa muito. A premissa me interessa e o visual também chama atenção. Porque o visual ser bom mostra que os jogos podem ter um potencial de ser gigantesco. E o penúltimo novo anime dessa lista vai para The Dark Innocent. Anime esse conta a história de um menino que nasce meio humano, meio macaco, por causa de experimentos. E a partir daí ele quer ter uma vida normal. Esse é mais um daqueles animes que mostram um potencial gigantesco. Primeiro que esteticamente ele chamou minha atenção. Outro fator que chamou muito minha atenção dessa obra seria o potencial que ele pode ir para falar sobre preconceito, bullying com o diferente. Isso já chama muito minha atenção. E no trailer e na sinopse também fala muito que vão falar sobre experimento com animais, porque provavelmente ele nasceu de um experimento. Então isso também é interessante. Como funciona o experimento com os animais e como vai ir a partir daqui. Existem muitas obras que já falaram sobre isso. Frankenstein, por exemplo, ou Edward Mãos de Tesoura, são alguns projetos que falam sobre o diferente, que é tratado por ser diferente. Então, se esse anime for para esse lado de discutir utilização de animais de forma científica, de forma ruim, e o bullying na escola, e o bullying com o diferente, e ele sofrer isso, eu acho que vai ser um anime muito pesado, difícil de assistir em relação à sua temática, mas pode entregar uma obra-prima nesse começo do ano. E o último anime dessa lista vai para Ikoku Nikki. Anime conta a história de uma menina, uma mulher, que acaba adotando a filha de uma parente dele, um filho, desde que teve seu falecimento. Só que ela tinha muito preconceito e muito ciúmes a partir daí. Então vai ter uma relação de mãe e filha, de alguém que perdeu alguém recentemente que era muito importante, que era sua mãe, com alguém que praticamente não teve essa criação e agora vai ter que se juntar. Se for só isso, chama minha atenção, como muitos mangás já fizeram, como o Zag Drop. Simplesmente o Zag Drop termina muito mal, mas é um mangá muito bom até a metade. Eu acho que isso pode ter um grande potencial, porque aqui você vai falar sobre família, sobre mães, sobre criação, sobre adoção, numa animação que parece estar muito bem feita. Isso entra muito na mesma ideia que eu tenho do The Dark Innocent, que é a ideia de, se bem trabalhado, pode ser aquele anime muito pesado. Porque falar sobre relações pessoais, relações humanas, sempre é muito difícil e a metáfora sempre funciona muito bem. Então acho que, se bem feito, também vai ser aquele anime que em dezembro todo mundo vai estar lembrando sobre ele. Curte e fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, qual desses animes chamou mais sua atenção? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.